Graça e paz, povo de Deus, passando para mais um alimento espiritual, a Bíblia, para a nossa alma. Continuando a série A Bíblia e o Jejum. Este é o 11º vídeo, o segundo sobre o Novo Testamento. No vídeo anterior, nós vimos a primeira vez que o Novo Testamento trata dessa disciplina espiritual, o jejum, quando o próprio Jesus Cristo jejuou por 40 dias e 40 noites na sua tentação. O jejum, como temos visto, né, é uma das 3 disciplinas espirituais que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. A primeira, quando deres esmolas; a segunda, quando orardes; e a terceira, quando jejuardes. Neste vídeo nós vamos continuar, nossa viagem por toda a Bíblia. Já viajamos todo o Antigo Testamento, fizemos a primeira parada neste que eu falei, o jejum com Jesus Cristo. E agora, neste vídeo, nós vamos para o nosso segundo pouso, que vai se dar no livro de Atos. Atos dos Apóstolos. O autor sagrado, a Bíblia Sagrada, vai também nos ensinar algo importante sobre essa disciplina espiritual que é o jejum espiritual, acompanhado sempre de orações. Em que textos nós vamos encontrar no livro de Atos? Em 2 capítulos, nós vamos ter um ensino sobre o jejum. E uma expressão que nós podemos definir, trazer sobre o jejum no livro de Atos, nesses 2 capítulos, que resumiria o grande ensino sobre o jejum, é a seguinte expressão: o jejum ocorrendo na igreja, pela igreja, em momentos de extrema seriedade e importância na vida da igreja. Guarde isso. E vamos ver? Atos, primeira situação. Atos capítulo 13, verso de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes o tetrarca e Saulo, Paulo. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, depois que jejuaram, oraram e lhes impuseram as mãos, assim, então os despediram. O segundo texto em Atos, que fala também sobre o jejum pela igreja, na vida da igreja, por toda a igreja, está no capítulo 14, versos de 21 a 23. Diz assim: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, Paulo e Barnabé, em sua primeira viagem missionária, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando as almas dos discípulos e exortando-os a perseverarem na fé, dizendo que por muitas tribulações
nos é necessário entrar no reino de Deus. E verso 23. E havendo-lhes feito eleger anciãos em cada igreja e orado com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Dois momentos na vida da igreja de Atos. O primeiro momento na igreja de Antioquia e o segundo momento naquelas outras igrejas daquelas cidades. No primeiro momento, a igreja de Antioquia, com um momento seríssimo e importantíssimo. Quem escolher, quem enviar para a grande obra missionária entre os gentios, quem iria iniciar, plantar as primeiras igrejas gentílicas, as quais se desdobrariam as demais. Importantíssimo, né? O início da evangelização, da fundação das igrejas cristãs no antigo continente, no Ocidente. Fato este do qual nós somos parte, consequência. Então, um momento seríssimo na igreja de Antioquia e importantíssimo para o cristianismo. Quem seriam? Teria que ser os homens certos, as pessoas certas, no lugar certo, com as capacidades certas. E a igreja de Antioquia, toda a igreja, ou ela representada por seus líderes, vão atrás de saber a vontade de Deus, quem Deus escolheria. E para isso, eles lançam mão da disciplina espiritual do jejum, que é uma declaração de quanto necessitava e dependia do Senhor. Assim como o nosso corpo depende do alimento, necessita do alimento. Quando nós fazemos jejum, nós sentimos isso. E o jejum espiritual é exatamente a declaração de quanto nós dependemos e necessitamos da orientação e da vontade de Deus. Foi isso que a igreja de Antioquia fez: jejum, oração, disciplina espiritual, duas, e diz o texto que o Espírito Santo ouviu as orações e revelou a vontade de Deus e disse quais homens eram e foram escolhidos por Deus. E foi uma bênção. Na segunda situação, o apóstolo Paulo e Barnabé sabiam que era seríssimo e importante que, após a fundação daquelas igrejas já em outras cidades cristãs, era importante para elas quem iriam cuidar delas. Os líderes, os responsáveis pela igreja, os pastores, os presbíteros. E eles chamam a igreja e, para eleger esses líderes, esses responsáveis, para responder pela igreja, para tomar conta da igreja, para defender a igreja, ensinar a igreja, eles lançam mão, toda a igreja, de jejum e oração, para que na hora da escolha fossem esses homens eleitos, escolhidos por Deus, e que Deus, a vontade de Deus, fosse revelada a toda a igreja. Importantíssimo e seríssimo. Então esse foi o contexto, quer na primeira situação, quer na segunda situação. A igreja, em momento sério e importante, buscando a vontade de Deus, jejuou e orou, e Deus respondeu. Queridos, que aplicação, que ensino
essas duas passagens do livro de Atos traz para nós hoje? O ensino geral é que sempre que a igreja estiver passando por uma situação extremamente séria, extremamente importante para a vida dos seus membros, para ela como igreja, o jejum e a oração pode e deve ser praticado. Essas duas disciplinas espirituais como uma forma de declarar que necessita, precisa e depende da vontade de Deus para essa situação. Que Deus revele a sua vontade e a igreja busca em jejum e em oração. Essa é a aplicação para nós hoje. Se quisermos ser mais específicos na aplicação, podemos dizer que uma dessas situações séria e importante na vida da igreja é a eleição de pastor, de presbítero, de diácono. É importante que nessas situações, nesses momentos, a igreja busque a vontade de Deus para escolher os homens certos, os líderes certos, através de jejum e de oração, para que assim a vontade de Deus seja revelada e os homens certos sejam eleitos e escolhidos, porque escolhidos pela vontade de Deus. Mais especificamente, que nas próximas eleições da IPN, de pastor, de presbítero, de diácono, a nossa igreja aprenda e siga esse exemplo. Façamos jejuns e orações para as próximas escolhas dos líderes da IPN. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Graça e paz. Deus abençoe você e sua casa. Até lá.